vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Irene Dyer. Bom, e hoje a gente tem uma presença muito especial conosco, que é a Júlia Amando, cirurgiã plástica, crânio-maxilofacial, né? Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, Júlia, fala um pouquinho pra gente, quer dizer, como é que foi isso? Quer dizer, existem vários procedimentos para afinar a silhueta, né? Procedimentos que existem já há algum tempo e que antigamente eram bem invasivos. Existe desde a lipoaspiração de ultradefinição, lipoaspiração normal, lipoaspiração de média definição, mas você tem sempre uma estrutura, que é uma estrutura óssea, que nós temos um limite de resultado. Então, tem um arcabouço do paciente que a gente não consegue atingir, talvez, o que o paciente almeja, o que o paciente deseja, com as técnicas usuais, até as técnicas mais modernas, mesmo com os aparelhos de retração, com tecnologia de retração. Conta um pouquinho aqui pra gente, quer dizer, como é que foi isso, quer dizer, a Júlia, ela vai nos dizer, procurar nos informar sobre uma técnica que é a técnica de remodelamento costal, quer dizer, onde você vai acertar esse arcabouço, quer dizer, diminuir o arcabouço através da remodelação costal, né? E conta um pouquinho pra gente, quer dizer, como é que isso aconteceu, como é que isso surgiu na tua vida e como você começou a fazer esse procedimento. Exatamente, Gisela. Então, assim, esse procedimento, ele foi descrito e patenteado pela primeira vez em 2017. E o foco desse procedimento era exatamente aquelas pacientes magras que não tinham como ganhar contorno corporal com uma lipoaspiração, porque eram pacientes que não tinham camada de gordura para perder, e eram pacientes com estruturas ósseas realmente mais quadradas, com pouca cintura. Então, na Rússia, um professor chamado Kazbek, Kuzdaev Kazbek, que é cirurgião plástico e ortopedista, ele desenvolveu essa técnica do remodelamento costal para afinar a cintura desse tipo de paciente, com esse perfil. Essa paciente que não era uma paciente nem para lipoaspiração, nem para abdominoplastia. Então, ele começou a fazer essa série de casos nesse perfil de paciente e depois essa técnica ampliou para as pacientes que fazem com lipoaspiração associada, com abdominoplastia associada, quer dizer, hoje a gente associa tanto para paciente que vai ter uma perda de medida da lipo, do abdômen, e também da paciente que não precisa de nada disso. Porque antigamente essas técnicas, quer dizer, tinha a remodelação, quer dizer, era a retirada da costela, a utilização de placas às vezes, né, para a estabilização dessa costela, e isso mudou bastante, né, com essa técnica, tu vê que é de 2017, mas isso apareceu mais na mídia há pouco tempo e está tomando uma grande dimensão em termos de procura, né? Qual é a diferença dessa retirada, digamos assim, da costela, como era feita, e da colocação da placa, para a técnica do Kudzaev, né? Qual é que é essa diferença de técnica? Exatamente. Antigamente, a retirada da costela era uma cirurgia que demandava uma incisão no dorso, o paciente tinha que ser submetida a um corte, realmente, a uma dissecção, um descolamento do arco costal. Poderia ser feito do 12º, 11º e do 10º, inclusive. Então, geralmente, quando a gente aborda, são das 3 últimas costelas. Então, era feito todo esse descolamento da metade da costela para a lateral e a retirada desse fragmento. E com isso, era uma cirurgia muito mais mórbida, porque você podia ter mais risco de pneumotórax, era um descolamento maior, com uma incisão, muitas vezes o paciente ficava com dreno. Tempo cirúrgico, era um tempo cirúrgico que variava entre 2 horas e meia, 3 horas de sala. Então, quer dizer, era um procedimento muito mais mórbido. E hoje em dia não, remodelamento minimamente invasivo a gente faz através de furinhos de agulha, ou um gelco, quer dizer, um gelco fininho, 18, ou uma agulha rosa, a gente faz o pertuito, encontra o ponto da costela que a gente quer enfraquecer, por esse pertuito a gente introduz a piezo ultrassônica, então pela vibração do ultrassom a gente enfraquece aquele ponto ali ósseo e funciona como se fosse uma dobradiça. A gente induz a uma dobradura
da costela e aí a gente diminui o ângulo daquele arco costal. Então, na verdade, a gente só dobra aquelas costelas, que podem ser 2 ou 3 de cada lado, e a paciente usa um corset no pós-operatório. A gente recomenda 3 meses de uso do corset para que esse arco costal consolide nessa nova posição. Então, é um procedimento minimamente invasivo, 20 minutos de cirurgia. Na verdade, consiste, então, de uma fratura. Exato. Fazendo uma fratura, Exato. né, naquele ponto. Eu sempre tive uma curiosidade, quando a gente fala, né, da remoção de cartilagem costal, e a minha crítica técnica anterior era exatamente porque você removia um arcabouço que, na teoria, está protegendo seus órgãos internos, né? Então, pelo que eu entendi da técnica nova, você consegue fazer uma fratura daquela região, um afinamento, mas sem ocasionar algum dano estrutural no sentido de proteção interna, não é isso? Exatamente, Bárbara. E o que é muito interessante é que com o advento da piezo, a técnica ficou muito segura, porque a gente sabe que a tecnologia ultrassônica, ela não lesa tecidos moles. Então, a partir do momento que a gente entra em contato da piezo com o osso, com a costela, ela vai realmente agir ali em cima da costela, mas se ela entra em contato com qualquer partes moles, ela não age. Então, o procedimento ficou muito seguro para a gente quando a gente pensa em feixe vasculo nervoso, quando a gente pensa em pleura, pulmão. Então, realmente, isso também mudou a técnica em termos de segurança, porque inicialmente a técnica era feita com uma serra ortopédica comum. Foi como foi descrito em 2017. Depois, com o advento da piezo entrando na cirurgia plástica, a gente conseguiu evoluir ainda mais a técnica. É porque a piezo é muito seletiva, né? Então, nesse aspecto, vai resguardar. Mas eu sempre tive curiosidade de entender com relação aos fragmentos ósseos, né? Porque, na verdade, você tem uma pulverização desses fragmentos na região que você está tratando. Como é que se dá ali, ao longo do tempo, a consolidação, esses pequenos fragmentos, eles se tornam pequenas espículas e ficam dentro daquele tecido? Você já fez assim, algum raio-x depois? Sim, eu pessoalmente faço tomografia de controle em todas as pacientes. Pela técnica, isso não é mandatório, né? O próprio professor Kasbeck não coloca isso como uma necessidade. Eu faço até para estudar os meus casos, e o que a gente vê é a formação de um calo ósseo, como se fosse realmente uma fratura. A técnica, o ideal da técnica é que o cirurgião induza uma fratura em galho verde, não é nem uma fratura completa, é uma fratura só da cortical externa e a cortical interna fica íntegra. Então esse, assim, é o melhor dos melhores, digamos, em termos de técnica que a gente pode conseguir. É claro que em determinadas situações a gente pode acabar induzindo uma fratura completa, mas o ideal é que realmente seja uma fratura em galho verde, só da cortical externa, e a cortical interna permaneça íntegra. E por isso, então, que a cinta é tão importante, porque, na verdade, é ela que vai dar o formato final. Exatamente. Como a gente não tem uma abertura, um acesso direto ao osso e uma colocação de placa e parafuso, nós não estamos fixando essa costela com a angulação que a gente gostaria. Existe uma técnica colombiana que faz dessa forma. Uma pequena incisão, uma placa pré-moldada, já no ângulo que se gostaria, colocação de placa e parafuso e fechamento. Essa técnica que a gente propõe aqui não tem essa parte, porém existe a necessidade da paciente entender que ela precisa ter essa disciplina no pós-operatório para usar a cinta durante 3 meses. E a cinta, a gente vai evoluindo esse aperto. Então, conforme a paciente vai passando o pós-operatório, 1 semana, 2, 3, a gente recomenda que a paciente vá apertando cada vez mais essa cinta. Então, a paciente também participa do resultado final, né? Quanto mais a paciente aperta a cinta, mais fina essa cintura vai ficando. E quando você está fazendo o procedimento, porque também não é, isso é bom para o público, não é qualquer costela que você vai mexer. Né? Você vai mexer, você explica direitinho. E a outra coisa, quando você está fazendo a cirurgia, você já tem noção do resultado que você vai ter? Ou vai depender dessa progressão? Porque na hora que você faz o enfraquecimento, você já tem noção do tanto que a cintura vai diminuir. E outra coisa, se você costuma muito associar nos pacientes que têm gordura, a enxertia de gordura para completar aquele contorno
bem femininão que a gente tá buscando. Uhum. Então, Irene, essa é uma pergunta muito comum das pacientes. Quantos centímetros você acha que eu posso perder de cintura? Então, no pré-operatório, a gente já tem alguns parâmetros que conseguem nortear um pouquinho essa resposta para a paciente. A gente sabe que a paciente que vai só para o remodelamento costal, que não é uma paciente de lipoaspiração, é aquela magrinha que era eu, né? Que era o meu caso, aquela magrinha que só fez o remodelamento costal, é uma paciente que a gente chega até uns 8 centímetros, 9 no máximo de perda. Já seria uma perda muito grande, a minha perda foi de 7 centímetros, né? Então, é até isso mais ou menos. Agora, a paciente que a gente já associa com lipoaspiração, aí essa paciente pode chegar a 14 até 18 centímetros de perda de circunferência de cintura, o que é muita coisa, né? Então, isso seria um parâmetro. Se for com lipoaspiração, a gente sabe que vai perder mais. Se for sem lipo, vai perder menos. Um outro parâmetro, quando a gente faz a tomografia da paciente, a tomografia de tórax em reconstrução 3D, a gente avalia, em primeiro lugar, quantas costelas essa paciente tem, porque é muito comum que a 12ª costela seja uma costela atrofiada, uma costela pequenininha. Então, essa costela não é remodelável, porque é uma costela que não está interferindo na cintura da paciente. Então, quando a paciente tem uma 12ª grandona, a gente sabe que a gente vai conseguir chegar num bom resultado, porque a gente vai remodelar 3. A gente remodela 12, 11, 10. Agora, quando ela tem aquela 12 curtinha, a gente já sabe que a gente só vai remodelar a 11 e a 10ª. Em raros casos, a gente consegue remodelar a 9ª. Ela tem que ter uma conexão cartilaginosa aqui na frente muito frágil para a gente conseguir remodelar. Então, pela tomografia, a gente já consegue também dizer mais ou menos o quanto que a gente vai conseguir. Você vai estar trabalhando, então, as flutuantes. Nas flutuantes, Só as flutuantes. Exatamente. A 12 e a 11 são as flutuantes e a 10ª e a 9ª a gente considera falsas, porque elas têm uma conexão cartilaginosa, mas é uma conexão débil, e normalmente a 10ª é flutuante também. A gente que acaba vendo mais tomografia 3D com esse foco, a gente acaba percebendo isso. Muitas vezes a 10ª também não tem conexão nenhuma, e a gente normalmente faz. Porque assim, a pleura ela vai até a 8ª, Uhum. né? A gente tem a 9ª por segurança, trabalhando Uhum. abaixo ali na 10ª. Agora, pelo que eu entendi, nós vamos fazer uma parte cortical só, quer dizer, unilateral, Uhum. tudo em carne verde, e dificilmente ou praticamente não existe a possibilidade, só se você realmente se afundar muito, de ter algum fragmento ósseo, quer dizer, ele vai ficar sempre preso e você vai moldar aquele fragmento para ir fechando a costela. Exatamente, Em exatamente. termos de risco da paciente, quer dizer, pneumotórax não, porque você está trabalhando mais abaixo, Uhum. mas o paciente que é um pouco mais, digamos assim, que tem um tórax mais largo, que você está tentando estreitar e começa a usar esse corselet apertado demais. Existe algum problema do ponto de vista tanto respiratório, não de ter feito um pneumotórax, mas a restrição que o paciente pode querer apertar muito para ter uma cintura um pouco apertada demais, quer dizer, você tem um controle do máximo de quanto que esse paciente vai apertar progressivamente? Olha, normalmente os pacientes não conseguem iniciar com um aperto tão grande, porque existe a restrição alimentar. Então, a gente até orienta essas pacientes que elas não podem fazer grandes refeições como elas faziam antes, então tem que comer pouca quantidade, várias vezes ao dia. A gente associa muitas vezes medicações para constipação intestinal, porque é comum no pós-operatório o paciente já constipa e ainda com a cinta apertada, realmente, se o conteúdo intestinal estiver cheio, o paciente não vai conseguir ajustar a cinta, porque vai sentir mal-estar. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado para que esse ajuste de cinta fique confortável para a paciente. Agora, assim, a gente nunca teve nenhum caso que a paciente apertou demais a cinta e teve qualquer intercorrência por conta disso. Na verdade, acontece mais o oposto. A paciente volta, eu tive uma paciente uma vez que era médica, inclusive, bem magrinha, então o resultado dela era só no remodelamento costal, a lipo foi só uma definição, não teve perda de medida, e ela chegou no final do mês só com perda de 2 centímetros. Eu falei para ela, olha, isso aí é ajuste de cinta, que você não está fazendo, você tem que ajustar mais essa cinta, porque já era para você ter uma perda maior. Aí ela entrando no segundo mês conseguiu perder mais 4. Então ela totalizou uma perda de 6 centímetros, o que eu achei que para ela só no remodelamento já era uma perda bacana. Então, no primeiro mês, a paciente tem que entender que ela tem que cooperar, ela tem que apertar a cinta, porque senão ela não tem resultado. Você faz esse controle
Consulta a consulta, então. Consulta a consulta. Vai medindo Eu a faço uma medida circunferência. pré-operatória, faço uma medida no dia da cirurgia, porque às vezes tem uma variação, dependendo de quanto tempo a paciente foi em você. Faço uma medida no dia da cirurgia, depois eu faço com 1 semana, com 2 semanas, com 4 semanas, e até 3 semanas eu vou evoluindo essa medida. Isso é doloroso, que eu estava perguntando, isso dói? Então, Gisela, assim, vou colocar numa estatística. Vamos dizer que entre 70% e 80% das pacientes não sente dor. Ficam bem tranquilas, passam um pós-operatório bem leve. Agora, a gente tem uns 20% ali que é um pouco mais dolorida, que normalmente é porque fez uma fratura completa, bicortical. Quando a paciente começa a sentir muita dor, eu já tomografo antes, porque eu já espero que naquele ponto ali realmente a gente tenha conseguido uma bicortical, mas o tratamento é o mesmo. É analgesia, é corset, é imobilização, é tempo, mas pode acontecer. E risco de pegar alguma intercostal, alguma inervação intercostal? Tem, né? Porque ele passa... Como a gente aborda realmente só a parte superior da costela, a cortical externa, a gente acaba não entrando muito ali embaixo, na parte onde corre o feixe nervoso, né? A gente até, quando a gente ensina para os alunos no curso, a gente até fala para enfraquecer bastante essa cortical superior, para quando fizer a osteoclasia, que é essa dobra, se ficar alguma pontezinha embaixo, tudo bem, porque mantém o galho verde. Então a gente tenta proteger essa área. Então, você produz no momento, então, é galho verde, mas você, efetivamente, você faz a dobra. Efetivamente, a gente faz a dobra, Aí você manualmente. busca, então, a angulação que você gostaria para tentar a redução e depende da cinta para manutenção do osso nessa posição. A gente não consegue, na hora da osteoclasia, que é na hora da dobra, a gente não consegue, nesse momento, já colocar no ângulo que a gente quer. A gente só induziu a osteotomia. E a cinta é que vai levando para onde a gente quer. Então, uma coisa que eu sempre falo para paciente também, vai um pouquinho mais do que você deseja. Então, às vezes a paciente, eu quero ficar com uma cintura de 65, exemplo. Então, vamos tentar chegar num 63, vamos tentar chegar num 62, porque depois que essa paciente tira a cinta, depois desses 3 meses, a gente tem um pouquinho de recidiva, 1 centímetro a 2 de recidiva. Então, eu sempre tento forçar um pouquinho mais para depois a paciente ficar com o resultado que ela quer. Essa recidiva, ela se dá o quê? Pelos órgãos internos que vão se expandindo? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. A gente sabe que a costela tem uma certa mobilidade, né? A gente vê em processos, por exemplo, como gestação, como obesidade. A gente tem uma amplitude, né? Tem uma adaptação. Então, eu acredito que a partir do momento que a cinta não está mais ali fazendo o trabalho dela, os próprios órgãos internos, realmente, a leve pressão que já fazem ali contra a costela já regride um pouquinho o nosso resultado. E por que 3 meses? Porque assim, o tempo de consolidação da costela, em média, quanto tempo? Que vocês veem assim, né? Em média, 40 dias, entre 30 a 40 dias. Varia um pouquinho da idade da paciente. A gente tem algumas questões realmente com pacientes acima de 50 anos. A gente faz todo o screening de osteoporose, metabolismo do cálcio, para a gente ver se a gente precisa complementar alguma coisa para esse grupo de pacientes. E esse tempo foi um tempo estudado pelo Dr. Kuzdaev. Ele começou usando a cinta só por 4 semanas. Ele viu que ele tinha mais recidiva. Ele ampliou para 8 semanas, que são 2 meses. Ele viu que ele ainda tinha um pouco de recidiva. Quando ele chegou nesse tempo de 3 meses, ele viu que o resultado dele se consolidava, se mantinha. Então, ficou estipulado que são 3 meses de cinta. E taxa de recidiva, que você está falando de recidiva aí, assim, dentro da tua prática, o que você vê? Claro que a gente já entendeu, né? Que a paciente tem que ter uma participação ativa, né? Isso nesse aí. processo pós-operatório. E a taxa de recidiva, então, ela se dá mais pelo não comportamento adequado diante do uso do pós-operatório do que da técnica em si. Com certeza. A paciente que não tem resultado é a paciente que não usou a cinta. Fato, não tem como a paciente passar pelo procedimento, usar a cinta corretamente durante os 3 meses e não ter o resultado do procedimento. Isso é impossível. Essa paciente não usou a cinta. Com certeza. Eu nunca tive uma que não usou. O que eu já tive foi essa história que eu contei para vocês, da paciente que só tinha perdido 2 centímetros até aquele final do primeiro mês. Eu falei, olha, você não está usando a cinta corretamente. Então, ela trocou de cinta, a gente deu outra cinta para ela, que ela estava usando uma cinta que ela tinha em casa, não quis
pegar a nossa que a gente indica, pedir para ela trocar, ela começou a usar da maneira correta e ela conseguiu evoluir. Então não tem segredo, é corset no pós-operatório. Mas quando você associa a lipo, tem sempre aquele problema já do resultado da lipo, né? Como é que você consegue fazer isso? Porque o edema da lipo às vezes demora mais tempo, cada um vai de um jeito. Quando que você fala para o paciente assim, olha, esse aqui é o resultado final, você obteve isso? Com mais ou menos 3 meses, eu já considero um resultado mais ou menos definitivo. A gente sabe que para lipo, às vezes até 6 meses, você ainda perde um pouquinho mais de edema, uma coisinha, uma besteirinha que ficou, mas assim, para tamanho de cintura, medida de cintura, com 3 meses a gente já consegue com segurança considerar que aquele resultado é o resultado final. Quando a gente faz junto com a abdominoplastia, é que realmente nas 2 primeiras semanas a gente não aperta tanto a cinta quanto a gente aperta quando é só com lipo ou quando é só com remodelamento costal, pela questão da proteção do retalho e tudo mais. Então eu fico um pouquinho menos criteriosa aí para essa diminuição da cintura quando é com abdominoplastia nessas primeiras 2 semanas. Mas passou de 2 semanas, a paciente começa a apertar bastante a cinta. Idade mínima e idade máxima para fazer o procedimento? Idade mínima a partir de 16, 18 anos. A gente já começa a fazer. Idade máxima, o professor Casbeck ele faz até 65 anos. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio por essa questão de metabolismo ósseo, risco de pseudoartrose. Nunca tive uma pseudoartrose, mas realmente é um procedimento que a gente não faz uma fixação rígida, é um procedimento que a gente tem que contar com o metabolismo, com a consolidação da paciente. Então, assim, a idade mais avançada que eu fiz até hoje foi 47. Então, eu acho que até talvez 58, 60, com bons exames, eu me sinta segura para fazer. 65, eu acho, não sei, já fico um pouquinho mais com Até medo. porque o benefício já começa a ficar mais restrito, né? A gente começa a se questionar, né? 65 anos com aquele tipo de comportamento e um padrão respiratório também, é mais difícil mudar, porque a cinta tem que fazer, você acaba tendo que fazer uma reeducação, né? Na sua maneira de respirar. E falando nisso, assim, como é que é o teu preparo para essa cirurgia? Você pede essa paciente para fazer algum tipo de preparo respiratório e exercício físico? Como é que você orienta ela? Então, preparo respiratório não. Eu faço bioimpedância em todas as pacientes, e nesse tipo de paciente o meu foco é mensuração de nível de gordura visceral. Então, se a paciente tem um nível de gordura visceral acima de 10, que é o que a gente considera acima do ideal, eu peço para essa paciente fazer dieta e exercício físico para reduzir o nível de gordura visceral. Por quê? Eu vou estar fazendo uma força contrária, né? E tem uma grande quantidade de gordura visceral ali dentro, fazendo uma força contra. Então, essa paciente é uma paciente que pode não ter o resultado que ela poderia ter por um aumento de conteúdo abdominal realmente. Então, eu só faço com paciente nível de gordura visceral abaixo de 10, e o IMC, que já é um padrão que a gente tem dentro do contorno corporal, que a gente segue, né? Normalmente, eu faço lipoaspiração do dorso. Às vezes a paciente é até magra, mas a prega não é tão fininha assim, para me facilitar a encontrar esses arcos costais. A gente pode fazer guiado por ultrassom, localizar pelo ultrassom a costela, mas se a paciente for magrinha com retalho fino, pela palpação a gente já consegue localizar com muita facilidade. Então, normalmente, isso é uma outra questão para mim. Eu sempre lipo as costas para reduzir um pouco mais esse retalho, a menos que a paciente realmente seja muito magra, mas se não for, eu lipo um pouquinho para facilitar o meu procedimento. Que você falou do IMC. Até que IMC você intervém? 27. 27. É até generosa. Né? Então, 27. que é Aí radical. a gente associa a lipo, né, nesse caso, e a gente faz. Acima de 27 é que realmente você já tem um nível de gordura visceral que acompanha esse IMC, né? Então a gente pede para o paciente reduzir. E também para não ganhar peso no pós, né? Senão acaba perdendo um pouco também do próprio resultado da cirurgia. Com né? certeza, mas durante os 3 meses de cinta é muito difícil elas ganharem, porque elas não conseguem comer Não direito. consegue comer. E o acompanhamento nutricional, por exemplo, você faz a bioimpedância, como é que você tem? Você tem nutricionista no teu consultório para acompanhar essa paciente para que ela não ganhe, mesmo que
pode não conseguir, imagina esse tempo, Uhum. para não conseguir ganhar peso, quer dizer, como é que é feito esse pós-operatório e o que você faz de analgesia para esse paciente? Quando a paciente vem no peso adequado, nível de gordura visceral adequada, a gente não encaminha para nenhum acompanhamento nutricional. Agora, quando a paciente tem essa demanda, eu encaminho, não tenho dentro da minha clínica, mas eu tenho algumas nutricionistas que trabalham com a gente em parceria, então a gente encaminha para fazer esse apoio, né? E a analgesia é uma analgesia comum, não é nada fora do nosso usual. É dipirona regular, Tilex SOS e Tramal SOS. Se precisar, a gente indica mais o Tramal para dormir, que em geral é o pior momento da paciente, a paciente que evolui um pouquinho mais de dor, o pior momento é o momento do sono. Eu acho pela posição, muitas horas e tal. Então a gente pede para tomar um Tramal de 100 antes de dormir. E geralmente funciona. Bloqueio intercostal? Então, é uma possibilidade, né? Isso depende muito do anestesista que está com a gente. A gente tem uma equipe de 4 anestesistas, então tem anestesista que gosta mais de fazer o bloqueio intercostal, tem anestesista que fica com um pouquinho mais de receio, por ser uma área que a gente manipulou e tudo mais. Não é o nosso protocolo, tá? Mas temos alguns anestesistas que fazem, inclusive para mama. Eu tenho um anestesista que gosta de fazer até para mama de rotina, faz o bloqueio intercostal aqui para conforto. Então a gente deixa com eles, quando eles querem fazer, tudo bem. É porque hoje eles usam muito ultrassom para guiar e fazer esses bloqueios intercostais. Exato, e né, como a pro gente tem pós, ultrassom, por causa do procedimento mesmo, e por causa dos enxertos musculares que a gente tem feito bastante, o graft, esparto, então a gente sempre está com ultrassom na sala. Então também tem... E muitos hospitais têm, né, ultrassom. E o que eu tenho visto nas suas palestras, que eu também achei bem interessante, foi você comentar sobre as assimetrias e os desvios de coluna que você conseguiria tentar trabalhar. Explica um pouquinho isso. Isso tem sido muito interessante. A gente teve uma paciente que já era um pós-operatório de escoliose grave, ela tinha uma escoliose gravíssima, e ela já chegou para a gente com a cirurgia feita há muitos anos, mas ainda com um grau de assimetria. Então, essa questão de remodelamento costal, ela pode servir também para melhorar um pouco mais a simetria do tórax da paciente. É uma camuflagem. É claro que a gente não vai abordar a coluna vertebral do paciente, mas se a gente entende, respeitando essa deformidade que ela tem, se a gente faz um lado, que é o lado mais abaulado, a gente faz o remodelamento e o lado menos abaulado a gente não faz, a gente consegue realmente levar esse tórax para um eixo mais linear. Porque isso é uma queixa na lipoaspiração, a gente olha aquele desnível e fala, vou limpar mais aqui, mas não consegue corrigir. Exatamente. Por isso que eu achei interessante quando eu vi a sua apresentação. É bem interessante. Essa nossa paciente, a gente conseguiu um resultado muito bom. E agora eu tô com um outro paciente, que é um paciente masculino. Então, quer dizer, ele não tem interesse em fazer remodelamento costal, né? Ele tem interesse em simetrizar o tórax dele. Então, quer dizer, eu já vou fazer uma lipo assimétrica e o remodelamento costal assimétrico também. Mas a lipo assimétrica? A lipo também assimétrica eu vou fazer, porque ele tem um desvio também importante e ele não quer operar a coluna, ele vive bem, ele não tem dor, ele faz esporte, quer dizer, tem uma indicação funcional, ele só quer realmente camuflar, ele quer uma questão mais estética ali. Então, a gente está planejando essa cirurgia. Agora, voltando para o aspecto técnico, que é muito interessante, né? Você conseguir tudo isso através de um furinho com gel, como você falou, é o suficiente, então, para você introduzir o piezo e fazer essa mudança. Se essa mudança for seguida pelo ultrassom transcutâneo, você vai acompanhando o que está acontecendo ali dentro? Você pode ter ultrassom transcutâneo acompanhando junto com você ou não, porque é um procedimento muito objetivo. Se você realmente tem o dorso da paciente fino, com uma camada de gordura pequena, é muito fácil você palpar o arco costal. Então, a partir do momento que você puncionou com a agulha, localizou aquela costela e depois você punciona com a piezo tem várias ponteiras. E a gente tem uma umas ponteiras desenvolvidas. Tem várias ponteiras. Então, tem uma ponteira que realmente é uma ponteira tipo agulha. É como se ela fosse uma agulhinha. Então, você coloca essa ponteira, você está em cima do osso. É muito fácil de sentir. Então, não necessariamente você precisa ter um ultrassom ali com você. Se você tiver um auxiliar segurando o ultrassom, é mais uma imagem
que está te ajudando. Mas ela não é extremamente necessária. Você consegue fazer só na palpação. Eu pergunto mais pelo controle de você não fazer uma fratura, né, da camada total, né? Às vezes, acompanhando pelo ultrassom, você tem a noção de que está seguindo pela cortical, né, superior, entra um pouquinho no medular ali, mas não está indo na cortical inferior. É mais nesse sentido, para quem está começando, de repente, né, não correr o risco de fazer uma fratura completa logo de cara. A gente que já tem um pouco mais de experiência com cirurgia Sim. óssea, a gente sente na mão, né? É como a lipo, que a gente sente quando o tecido está mais duro, mais fibrosado, quando está mais macio. Quer dizer, é uma sensibilidade manual que a gente vai desenvolvendo. Com a piezo é a mesma coisa. A gente sente quando a gente ultrapassou a primeira cortical. Então, é uma coisa que dá para sentir numa mão treinada. Mas sim, a gente pode usar o ultrassom, como você está falando, para ser mais um guia, mais uma referência ali de imagem para nós, mais uma segurança. E você tem divulgado bastante a técnica nos seus cursos, né? Explica como é que é o seu curso, porque tem prática, não é isso? Exatamente. A gente está com o curso Hands-On, a gente está indo para a 3ª edição agora no início de junho, e é um curso que tem uma parte teórica, onde a gente dá aula do remodelamento costal, a gente fala do histórico, a gente fala de todas as técnicas de remodelamento costal, que hoje em dia existem algumas variações, Peru faz de um jeito, Colômbia faz de um jeito, a Rússia faz de outro jeito, então tem algumas variaçõezinhas, então a gente passa por todas essas técnicas, então embasa ali todos os alunos, depois a gente vai para uma parte de treinamento com a piezo, para que os alunos consigam manipular a piezo, fazem a osteotomia em fragmento ósseo, de costela mesmo, costela suína, costela bovina, para ter esse treinamento, e aí depois a gente já parte para a parte prática das pacientes, a gente opera entre 4 a 5 pacientes por curso, então é muita costela para remodelar, assim, os alunos conseguem fazer bastante, a gente faz em média 6 costelas por paciente, né? Então, eles conseguem treinar, eles entram com a gente, eles fazem o remodelamento, fazem um pouco da lipo também, fazem os enxertos. Então, é um curso bem interessante que dá para treinar bastante. O cirurgião sai bem seguro. Esse treinamento é feito em espécime, ou seja, cadáver fresco, ou é feito em animal? Como é que você faz esse treinamento? Quer dizer, tem a parte do hands-on, mas antes disso, no laboratório? Não, a gente faz na minha clínica, a gente faz nas peças, em peças anatômicas. A gente cogitou fazer em suíno, né? Na primeira edição a gente cogitou fazer em suíno, só que o suíno ele precisa ser muito grande para você mimetizar a experiência que é o remodelamento costal num humano. Então, de vez em quando, a gente não consegue esse suíno tão grande no laboratório para fazer. Então, eu tentei, não consegui, porque só tinha suíno pequeno, não mimetizava realmente a experiência, e aí a gente fez em peça, e aí foi legal, os alunos gostaram, a gente achou que o treinamento valeu a pena, e depois fomos direto para o hands-on. Então, são 3 dias de curso. É possível fazer isso com anestesia local e sedação, ou só em centro cirúrgico geral? Como é que é feito esse Isso é uma ótima pergunta, Gisela. Se a paciente for uma paciente só de remodelamento, não for fazer lipo e outros procedimentos associados, a gente pode fazer só com local e sedação. A minha cirurgia eu fiz só com local e sedação. Decúbito ventral, local e sedação, 20 minutos de procedimento. Realmente é bem rápido. E sobre a sua cirurgia, provavelmente você gostou do resultado, né? Mas assim, o que eu queria, além disso, que eu queria saber em relação ao resultado, eu fico pensando, às vezes, sobre os pacientes, assim, um bodybuilder, uma que trabalha muito com essa parte tem aquele physique de rôle de treino mesmo. Você acha que elas também procurariam isso? Ou isso descaracteriza o tipo de corpo que talvez a bodybuilder tenha que ter? Olha, isso é um assunto muito interessante, porque você sabe que esse é um público que procura muito remodelamento costal. Eu não sabia, eu soube disso através de um paciente meu, que é fisiculturista e compete, que um dos critérios de competição da vitória deles é a cintura ser fina, em comparação com o tórax ser super desenvolvido. Então, eles precisam dessa cintura fininha, na verdade, né? Então, assim, isso é uma forma deles já saírem com um resultado, assim, um pouco mais na frente. A única questão para a gente, que é cirurgião, é que esses pacientes têm uma espessura muscular muito grande.
Então a costela vai estar muito mais longe de nós, digamos assim, né? Então a gente vai ter que ir numa profundidade muito maior para atingir esse arco costal, porque a musculatura é super protegido, né? desenvolvida. Então, assim, a gente já está desenvolvendo novas ponteiras bem mais longas para esse grupo de pacientes. Mas é um grupo de paciente ótimo. Mas esse paciente tem que ficar sem treinar depois, né? Esse é o problema. Aí, como é que faz um bodybuilder? Esse é o problema. Esse é o Quanto problema. tempo fica sem treinar? Pelo menos 45 dias. Para voltar é complicado, mas aí é um projeto deles, né? Nem membro inferior, nada. Pode fazer Pode voltar, eletromiostimulação. pode voltar devagarzinho, pode. Não pode voltar a treinar tudo da maneira que eles treinam, né? Mas com 30 dias a gente já consegue liberar para voltar alguma coisa. É interessante assim, a gente observar sobre outra ótica, né? Que a gente vê que é uma cirurgia que começou muito mais lá fora, exatamente porque a europeia é muito retilínea, né? Em geral, o desenho corporal é muito diferente da latina. Exato, Né? exato. Mas, paradoxalmente, você foi ver isso num país da América Latina. Isso porque a gente nota que hoje, isso me chamou muito a atenção, né, quando a gente começou a trazer as pessoas para falarem de remodelamento costal, né, remodelagem costal, o pessoal vinha com aquelas cinturas assim exageradamente finas, né? Eu lembro lá em Búzios, a gente levou para a jornada de Búzios, eu falei, meu Deus, essa mulher nem respira, né? Eu só temo um pouco o exagero, né? Porque eu acho que existe uma questão genética, o que a pessoa é reta, ela quer ter um desenho de cintura que se enquadre dentro de uma normalidade, né? Como é que você contém esse exagero? Porque tem gente que vai chegar lá e vai te pedir aquela, né, aquela coisa, vai querer usar um corset que mal vai dar para respirar. Como é que você contém isso? Então, isso é muito interessante mesmo, né? Tanto que a gente vê que o país hoje que mais faz extração costal, que continua com essa linha da extração costal, é o México. Pois é. Então, essa questão cultural do que é bonito, do que é a beleza, isso vai mudando as técnicas cirúrgicas, né? Do que é feito, do que não é. Então, por exemplo, países como México, Venezuela, própria Colômbia, existe uma questão cultural de que as mulheres têm que ter a cintura muito fina e a região do quadril muito larga e realmente aquele corpo ampulheta. Isso no Brasil não é tão bem visto assim, em termos de beleza. A gente tem mulheres com corpo violão, bem feminino, mas não é tão exagerado quanto nesses outros países, né? Então aqui, por isso que eu acho que talvez tenha demorado tanto a chegar aqui. Chegou primeiro nesses outros países, Venezuela, Colômbia, México, porque lá existe essa demanda dessa cintura tão fina. Aqui nem tanto, nossas mulheres, nós somos miscigenadas, então a gente tem corpos femininos que já são muito desenhados, outros que são mais quadrados, então até que tenha chegado demorou um pouco. Então, hoje, o que eu vejo? A brasileira, ela é muito diversa. Então, eu tenho pacientes que querem um resultado um pouquinho mais artificial, eu tenho pacientes que querem resultados absolutamente normais, eu tenho pacientes que são muito retinhas e só querem ter alguma cintura, que não querem nada demais. Eu tenho pacientes que já tiveram 3 filhos e depois dos filhos tiveram um alargamento dessa cintura e querem voltar a ser como eram. Então, assim, é um grupo muito, muito diverso, né? Até hoje, eu nunca tive uma paciente que eu tenha classificado como transtorno dismórfico. Aquela paciente que já tem cintura e está chegando pedindo mais e é um resultado que eu acho que não é um resultado bacana, que já é um pouco de exagero. Mas chegando uma paciente como essa, eu vou considerar como qualquer paciente com transtorno dismórfico, seja pedindo um remodelamento costal, ou seja pedindo qualquer outro procedimento, é um tipo de paciente que a gente tem que tomar um pouco mais de cautela, né? Porque a expectativa ela acaba sendo, às vezes, né, ou irreal, né, ou é algo que ela está imaginando que vai acontecer, que está longe de ser na cintura, né, que a gente vai buscar a resposta. E essa dosagem, quer dizer, de quanto apertar, você calcula antes, quando você olha, você faz o planejamento cirúrgico, você viu o índice de massa corpórea, viu a parte de gordura interna e tudo, né? E aí a bioimpedância, e aí como é que você calcula? A proporção, quer dizer, você tem alguma fórmula para planejamento de cirurgia? Como é que você faz? Não, do ajuste de cinta. Não, no planejamento. Você pega aquele paciente, aquela proporção de quadril, de cintura, você leva esse paciente a digamos assim, algumas medidas
para calcular o que você vai ter de diminuição de cintura, ou você vê na hora da cirurgia o que você vai fazer? A bioimpedância, ela te dá também uma relação cintura-quadril, que é 0,75 a 0,85. A gente poderia ficar um pouquinho engessado dentro disso, se nós quiséssemos ter uma medida ideal de bioimpedância, mas eu não me engesso, não. Eu combino junto com a paciente também o que a paciente quer, como até a Irene fez uma pergunta, se eu associo, de repente, a um enxerto de uma região trocantérica, de uma região glútea, a gente associa sim, quando a gente acha que há uma necessidade também no corpo daquela paciente, e aí fora isso a gente vai mensurando no pós-operatório. Como eu falei, uma paciente só de remodelamento, eu sei que ela pode perder aí no máximo 7, 8 centímetros, ela não vai perder muito mais que isso. Então eu vou tentando chegar nisso, que vai ser mais ou menos o máximo dela. Uma paciente junto com lipo pode perder 10, pode perder 11. Eu tô com uma paciente agora ela deve ter uns 25 dias de pós-operatório, ela já perdeu 11 centímetros. Então ela eu sei que eu posso chegar até uns 14. E aí eu vou induzindo esse ajuste de cinta até mais ou menos o que eu acho que ela pode conseguir e o que ela quer. Porque tem paciente que fala assim, doutora, já tá bom. Já tô gostando. Aí eu falo, vamos ganhar mais uns 2 só pra gente se garantir. Para garantir o mínimo. Só pra gente se garantir. Bom, Irene, quer fazer alguma consideração? Assim, sobre o pós-operatório, se você tem mais alguma dica, uso corset, analgesia variável, antibiótico terapia, alguma coisa assim? Antibiótico, assim, eu passo cefalosporina, né, de primeira geração, que também não muda do que eu passo para lipo ou para outras cirurgias de pele. Uma coisa que eu acho muito importante realmente é o tratamento da constipação intestinal. Isso faz muita diferença para o ajuste da cinta. Então, a gente já prescreve um laxativo assim, de rotina para as pacientes, orienta a paciente que ela não pode ficar com essa sensação de não evacuar. Analgesia, né, que é bem importante, tem pacientes que realmente demandam mais essa analgesia. E fora isso, o uso da cinta, que realmente é o mais importante, acompanhar o paciente bem de pertinho até 3 meses e a gente orientar a população, né, que isso é um procedimento simples, é um procedimento que veio para ficar, um procedimento que entrou no mercado do contorno corporal, um procedimento que melhora enormemente os resultados. A gente não consegue comparar o resultado, por exemplo, de uma lipo com remodelamento costal ou de uma lipoabdominoplastia com remodelamento costal para uma paciente que é quadrada, que precisa do contorno, quando não faz o remodelamento. Realmente não consegue. Eu fui buscar esse procedimento para essas pacientes, porque eu tinha muitas pacientes que, por mais que eu fizesse uma boa lipo, por mais que eu fizesse uma boa aplicatura, eu não conseguia dar uma cintura que me fizesse feliz, né? E o meu próprio caso também, porque eu fui perdendo peso, malhando, treinando e fui ficando com um corpo que eu já achava que estava legal, mas realmente a minha cintura não acompanhava o que eu gostaria do meu corpo. Então, foi a solução que eu encontrei, foi o remodelamento costal, e a gente tem feito, está dando muito certo. Que acabou beneficiando muita gente, né? Inclusive os alunos que vão para o curso para aprender. E os pacientes desses alunos do futuro. Sem dúvida. Bom, então eu acho que é isso, né, Irene? Não sei se Gisela quer fazer alguma consideração. Eu queria já, para encerrar minha parte, agradecer. É sempre aprendizado, né? E a gente tem que manter a mente aberta para as coisas novas que estão surgindo aí. Muito obrigada. Bom, primeiramente agradecer a participação da Júlia aqui conosco e realmente trazer mais uma opção para vocês de contorno corporal e que, principalmente com essa técnica mais nova, uma técnica minimamente invasiva, melhorar os resultados no contorno corporal de todos vocês, né? E voltando a dizer que nós, cirurgiões, somos todos assim, multitasking, né? A Júlia é uma médica do MSF, participa do Médicos Sem Fronteiras, fez crânio e está contribuindo bastante para a gente no contorno corporal, né? Então, não percam esse episódio, desmistificando aqui o remodelamento costal. E sigam a gente no Insta e acompanhem no YouTube e no Spotify. Um abraço, gente. Obrigada.